Eu tenho a impressão que somente é possível conhecer a Deus, ou nos lançarmos, digamos, ao enfrentamento desta pergunta, como conhecer a Deus, a partir do instante que eu reconheço que Deus existe. Já pensaram nisso? De novo, eu tenho cogitado que um dos passos importantes para conhecer a Deus é reconhecer que Deus existe. E aí eu pergunto para cada um de vocês: como você afirma que Deus existe? Você já se questionou? Algo do tipo: Deus existe? E se você já se questionou, como você respondeu a si mesmo a respeito da existência de Deus? A pergunta está feita. Deus existe? Se Deus existe, uma outra pergunta: como você sabe que Deus existe? Muitas pessoas afirmam que Deus existe por conta da experiência pessoal. Isso é bastante comum. Mas a pergunta Deus existe também nos coloca diante de, digamos, formas de pensamento. Só para a gente destacar aqui, há algumas correntes, quando se depara com esta pergunta, que se manifestam de maneiras diferenciadas. Então, olha só. Nós temos, diante da pergunta, Deus existe? Há uma corrente que nega a existência de Deus. São chamados ateus. Então, o ateísmo é uma corrente de pensamento que representa um grupo de pessoas, inclusive no Brasil, que tem crescido. O último censo do IBGE demonstrou que o número de ateus no Brasil saltou de algo em torno de 2% para 7%. E há alguns estudos que afirmam que o ateísmo tem crescido ano após ano no Brasil. Mas não é um caso somente brasileiro. Aqueles que, diante da pergunta Deus existe, afirmam Deus não existe. Ou seja, os ateus têm também crescido. O percentual de ateus na Europa, principalmente entre os jovens, também tem crescido significativamente, ocorrendo o mesmo nos Estados Unidos, inclusive. Então, nós temos os ateus, mas atualmente surge ainda um outro grupo que é uma ramificação dos ateus, que é o chamado neo-ateísmo. Já ouviram falar? Nós temos hoje o neo-ateísmo. E qual a diferença do ateísmo para o neo-ateísmo? Bom, o neo-ateísmo é uma espécie de ateísmo militante. Nós temos o ateísmo tradicional. Este ateísmo tradicional é aquele que não crê na existência de Deus, mas não se coloca não se coloca na condição de um combatente ao teísmo. Ou seja, o neo-ateísmo é uma espécie de um grupo de pessoas que não se conformam apenas em não crer. Há interesse desses neo-ateístas para alguns, há um interesse em combater toda forma de crença. Por isso que eu disse, o neo-ateísmo é uma forma de ateísmo militante. O
neo-ateu, ele está interessado em destruir, inclusive uma linguagem bastante forte, está interessado em aniquilar as formas de crença. Porque o neo-ateísmo, ele sustenta que o que há de mal na humanidade, no mundo, decorre da fé. Então, por conta disso, este grupo de pessoas que tem crescido, inclusive, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, eles combatem a fé, são combatentes, eles combatem a fé. E há hoje os grandes representantes do neo-ateísmo no mundo, inclusive eles lançam best-sellers, livros que explodem de vendagens e tudo mais. Inclusive, desculpa, professor, um muito famoso que fez sucesso aqui desses livros é o Deus um Delírio, do Richard Dawkins. Sim, exatamente. Este autor, ele é hoje um expoente do neo-ateísmo, de fato, um grande expoente com seu best-seller, um livro chamado Deus, um Delírio. E o objetivo dele no livro, inclusive logo na introdução, é manifestar-se como um combatente a toda a expressão de fé. Ele diz que o neo-ateu é aquele que combate de fato as formas de fé. Mas do outro lado, nós temos ainda os agnósticos. Diante da pergunta, Deus existe? O agnóstico dirá: não sei. Não sei. Essa é uma pergunta que de fato não tem respostas e eu tenho uma dúvida a respeito disso. Então o agnóstico, diante dessa pergunta, ele se manifesta com dúvida ou desinteresse. O agnóstico que apresenta uma dúvida: eu cheguei a investigar acerca da existência de Deus, mas não, eu cheguei à conclusão que esse assunto é duvidoso. Ou ainda o agnóstico que diz: olha, eu não tenho interesse em saber se Deus existe ou se Deus não existe. Para o agnóstico, esta questão, esse tipo de agnóstico, essa questão, se Deus existe, é de sua menos importância, ele não está interessado em enfrentá-la. Há, por outro lado, os teístas, que são aqueles que, diante da pergunta Deus existe, dirão: Deus existe. São aqueles, os teístas, aqueles que creem na existência de Deus. Agora, nós temos, portanto, esses três grupos: ateístas e suas variantes, gnósticos e suas variantes, e temos também os teístas com as suas correspondentes variantes. Agora, voltando ainda à pergunta, eu posso dizer um pouquinho mais. Olha só, desde o século XVIII surgiu um movimento europeu que, de certa maneira, se manifesta, se alastra pelo mundo afora, chamado Iluminismo. A época das luzes, o período do chamado racionalismo, em que começou-se a criar aquilo que nós chamamos de dicotomia entre razão e fé. O iluminismo chegou a sustentar que o homem não precisa de Deus. Então nós chegamos nesse momento ao chamado materialismo, racionalismo. Foi nesse período, um pouquinho mais à frente, século XVIII, século XIX em especial, que surgem grandes combatentes do fideísmo, grandes combatentes da fé. E aí surgiram algumas teorias, a mais, digamos, reproduzida, inclusive, até mesmo no ensino médio, na escola, diz respeito à teoria de Charles Darwin. Ou seja, o evolucionismo, que faz parte desse período do iluminismo, fruto do iluminismo, materialismo, interessado em demonstrar que Deus é um tema de só menos importância para o cotidiano. Na tradição cristã, por sua vez, não há espaço
da existência de todas as coisas sem Deus. Então, para a tradição cristã, Deus existe. E Deus existe, inclusive vale dizer, o cristão, nós cristãos, compreendemos que Deus existe por meio de 3 esferas. Nós, ou a tradição cristã, sustenta a existência de Deus por meio de um conjunto de perspectivas. A primeira perspectiva é a existência de Deus que se exterioriza por meio da natureza. Então, a tradição cristã, sustenta que Deus deixou pistas de sua existência na natureza. E aqui até para pensarmos em um texto bíblico, o Salmo 19, lembram? O Salmo 19 logo nos seus primeiros versos, uma demonstração de que Deus existe. Sim, e se revela por meio da natureza criada. E o extraordinário no Salmo 19 é a afirmação, inclusive: os céus proclamam a glória de Deus. Mais à frente, lá em Romanos, nós encontramos, Romanos 1, em especial o verso 20, nós encontramos também a afirmação de que Deus se revela por meio da natureza criada. Também nós encontramos essa dimensão. Deus existe, sim, e se revela por meio da natureza criada. Oi, diga. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. A pergunta é como conhecer a Deus. Eu acredito que uma das formas que faz com que a gente queira conhecer a Deus é, entre aspas, a curiosidade. Essa curiosidade nossa que faz com que a gente busque em conhecer esse Deus que a gente crê. Eu nasci em berço evangélico também, mas essa curiosidade sobre Deus se manifestou há pouco tempo. Na verdade, eu sempre fui da igreja e tinha os afazeres na igreja, porque tem que fazer, né? E tem que ser obediente, tem que ser assim. Mas essa curiosidade de entender esse Deus que a gente serve veio de alguns anos para cá. Por exemplo, quando eu comecei a frequentar a Batista, que tem escola bíblica, que a igreja que eu frequentava não tinha escola bíblica, para ser conhecimento de igreja. Então, a escola bíblica fez com que esse método de aula, que eu gosto muito, mais do que o que eu tinha, que era o culto, somente o culto, né? O método de aula clássico fez com que se manifestasse essa curiosidade de conhecer a Deus. Só que essa curiosidade, nem todo mundo tem. Então, não é muito individual isso. Então, se a pessoa, por exemplo, aprender inglês, eu não gosto, sabe? Eu não tenho vontade nenhuma de aprender inglês. Então, eu sei uma palavrinha ou outra, mas não tenho vontade de frequentar uma escola de inglês. E eu percebo, por exemplo, meu esposo que ele tem vontade. Então, essa vontade de aprender sobre Deus é individual de cada um. Então, entra naquela parte da nossa aula que, por exemplo, a graça de Deus que nos alcança. Essa curiosidade, quem plantou no meu coração? Foi Deus? Ou nasce em cada um? Olha só, a sua pergunta se a respeito de a curiosidade que despertou em você, o desejo de conhecer a Deus, faz parte desse propósito da revelação? Eu afirmo que sim. Por quê? Deus se revela por meio da natureza, como já adiantamos, mas também por meio da consciência individual. Ou seja, há na nossa consciência, na nossa personalidade, esse desejo de conhecer algo transcendente, ou seja, que vai além de nós. E esse desejo de conhecer algo transcendente, na nossa tradição, conhecer Deus, surge em nós por conta da própria atuação de Deus. Então, de novo, Deus se revela por meio da natureza,
Mas Deus se revela também por meio da consciência, ou seja, a nossa consciência individual, ou seja, o nosso ser, que tem uma sede pela busca do transcendente, que nós chamaríamos neste momento, podemos chamar de sede de Deus, sede daquilo que está para além de nós, esse desejo ardente que as pessoas têm de conhecer algo para além de nós. E aí eu vou explicar melhor essa ideia. Ou seja, algumas pessoas, diante desta sede, esse desejo de conhecer algo para além de nós, para além de nós mesmos, esse desejo é aplacado por meio da busca de Deus, da consciência de Deus. Agora, em outras pessoas, esse desejo é preenchido por meio de outras manifestações. Explico. Algumas pessoas com esse desejo de conhecer o para além de nós, satisfaz esse desejo de Deus, essa busca, satisfaz no consumismo, satisfaz em algumas outras práticas. Por exemplo, existe um texto que eu até sugiro a leitura, interessantíssimo, um livro de Norman Geisler, um autor que eu entendo que hoje é muito importante na tradição cristã, sobretudo. Norman Geisler, ele escreveu um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Um livro extraordinário. E ele narra, inclusive, que muitas pessoas, para preencher esse desejo de buscar aquilo que eu chamo de para além de nós, buscam isto por meio de uma fé no próprio ateísmo, ou seja, uma fé no distanciamento de Deus. Ou seja, existe um vazio em cada ser humano, e este vazio pode ser preenchido por Deus, pela busca de Deus, e há outros que preenchem este vazio de outras formas. Então esse é o que nós chamamos de argumento psicológico da busca de Deus, do conhecimento de Deus. Então, para ser mais exato a essa sua pergunta, a tradição cristã entende que esta curiosidade que você narrou, que você tem em relação a Deus, foi o próprio Deus que permitiu, o próprio Deus que implantou esta curiosidade que você tem para que você o alcance, para que você o busque. E a partir daí, passe a conhecê-lo. Um pouquinho mais à frente, então, é possível conhecer Deus pela natureza, conhecer Deus por meio desse desejo, essa curiosidade, ou seja, a busca de Deus pela consciência, mas também é possível conhecer Deus e a partir daí observar a sua existência por meio da Bíblia, por meio das Escrituras. Então, a própria Escritura se apresenta a nós como uma forma, um caminho de conhecer Deus. Então, se alguém me questionar, como conhecer Deus? Nós temos essas formas. E a especial, que nós chamamos de revelação especial, é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Podemos conhecer Deus buscando paulatinamente por meio do estudo da sua palavra. Existe um trecho na própria Bíblia, lá em Hebreus 1, que eu entendo que é fantástico. Hebreus 1, ele nos apresenta a seguinte perspectiva. Diz assim: no passado, ou seja, nos tempos de outrora, Deus se revelou por meio dos profetas. Lá no passado, Deus se revelou de muitas formas, dizendo
por meio dos profetas. Nos dias atuais, a revelação se concentra em Jesus Cristo. E aí, seguindo um pouquinho mais à frente, se concentra em Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, o conhecer a Deus na tradição cristã encontra o seu ápice em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Então, conhecemos Deus de maneira mais profunda por meio de Jesus Cristo. Então, a revelação se concentra de maneira extraordinária neste conhecer Deus, na atitude de conhecer Deus, porque conhecer Deus é sempre uma atitude, por meio de Jesus Cristo. E se nós caminharmos um pouquinho ainda em Hebreus, olha que extraordinário. Em Hebreus, lá no capítulo 11, nos atos preparativos, no início do capítulo 11, nos atos preparativos daquilo que chamamos de galeria da fé, lá pelo verso 5, nós encontramos a perspectiva de que, pela fé, nós nos aproximamos do Deus que existe. Nos aproximamos de Deus que existe por meio da fé. E aqui é muito precioso essa palavra, por meio da fé. Muito precioso, essa expressão, por meio da fé. Por que isso é importante, gente? Pelo seguinte, a palavra fé, no original grego, que está aí no texto, mas lá no original grego, esta palavra, ela é chamada de pistis. Ou seja, traduzindo melhor, que significa essa palavra fé no original grego? Fé no original grego traz o sentido de confiança e mais, que se concretiza por meio de evidências. Então, quando eu falo que o conhecimento de Deus se dá por meio da fé, e por meio da fé nós reconhecemos que Deus existe, curiosamente, a palavra fé nos traz uma informação bastante singular, que às vezes a gente lê rapidamente e não percebe. Fé no Novo Testamento, a partir da perspectiva grega, significa isso. Significa confiança que se concretiza por meio de evidências. Só para a gente se lembrar, lá ainda em Hebreus 12, o escritor aos Hebreus diz: olha, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, não é isso? Ou seja, nós estamos rodeados por uma grande quantidade de evidências. Então, fé, como conhecer a Deus? Conhecemos Deus por meio das manifestações de revelação do próprio Deus, a natureza, a consciência e as escrituras, concretizando-se sobretudo em Cristo, e isto se dá pela fé. A fé que se manifesta por meio da confiança e evidências. Eu vou explicar isso melhor. Essa ideia de fé que se concretiza por meio da confiança e evidências. Mas, João, diga. Conta-se que perguntaram para o menininho o que era ter fé. E ele respondeu que é acreditar em algo que você sabe que não é verdade. O texto de Deus fala: pela fé entendemos. Parece algo meio assim de oposição, mas como pode pela fé entender? Mas a fé, ela não se opõe à razão, ela se opõe à visão, né? Nós não vemos, mas cremos. E aí baseia-se nas evidências e por isso cremos. Creio que é isso que... Sim. Concordo, João, concordo.
Na verdade, o que acontece é a afirmação de que a fé é algo que a gente se entrega cegamente e a gente caminha com uma cegueira absoluta. Isso não é a expressão de fé para o cristianismo. Porque, olha só, se alguém, só pegar aqui uma metáfora, tá? Se alguém eventualmente está em um prédio lá no 20º andar e esta pessoa sobe no 20º andar e salta dizendo: eu tenho fé que nada irá me acontecer, isso não é fé. Isso não é fé. Por quê? Isto não está pautado em evidências. Ao contrário, quais são as evidências? As evidências são as seguintes: quem sobe no 20º andar e salta irá se esborrachar lá embaixo. Isto é evidência. Agora, o que acontece? Inclusive o próprio Cristo, naquele instante em que o adversário dele salta do pináculo, o próprio Cristo fez o quê? Ele não saltou. Por que ele não saltou? Já pensaram nisso? Por que ele não saltou? Ele até chega a dizer, não tentarás, não provarás o Senhor teu Deus, enfim, trazendo a ideia de uma atuação vã. Então vamos lá. Alguém que por outro lado, com um paraquedas, por um momento de necessidade, salta, o que essa pessoa tem? Tem evidências de que nada vai acontecer. Vamos imaginar, tivemos um prédio que pegou fogo um dia desses, essa semana, na Inglaterra, as pessoas saltando. Ora, se alguém saltar com um paraquedas, essa pessoa tem evidências de que ela tem, pelo menos chances, tem confiança de que o paraquedas irá se abrir e ela irá se salvar. Voltando aqui à ideia, vamos lá. A nossa fé, na perspectiva cristã, voltando, ela está pautada em confiança. Ou seja, a fé do ponto de vista cristão, ela está centrada na confiança que temos de que Deus soberanamente está no controle de todas as coisas, inclusive em momentos extremados. Então, olha só, quando um cristão, em oração, ele faz um pedido ou suplica a Deus, primeiro, ele assim faz porque reconhece a existência de Deus. Ninguém vai orar, a partir dessa fé que está centrada na confiança, ninguém irá orar se de fato não tem um mínimo de perspectiva que Deus existe. E mais, a pessoa que vai orar com fé, ela de fato demonstra que conhece a Deus, sabe que Deus é galardoador. Mas observem só, a fé centrada na confiança também abre espaço para quê? Abre espaço para confiarmos que mesmo Deus não concedendo o nosso pedido, ainda assim Ele soberanamente está no controle de todas as coisas. Isso faz parte do conhecimento de Deus. Mas qual é a evidência que eu tenho aqui? Eu tenho evidências de quê? Evidências inclusive pela revelação bíblica. Eu tenho evidências que Deus atende aqueles que oram. Deus ouve as nossas orações. Isso é evidência. A Bíblia nos apresenta centenas de evidências de que Deus ouve aquele que ora. E mais ainda,
A Bíblia, a evidência é tão grande, a evidência é tão plausível, olha só, a evidência é tão plausível que o próprio Deus, revelando-se na Bíblia Sagrada, diz o quê? Nos orienta a buscarmos a Deus em oração, tornarmos a Deus conhecida todas as nossas petições, todas as nossas necessidades. Isso é evidência. Por que eu oro a Deus? Há evidências na própria palavra. Que Deus me ouve. Eu não estou jogando palavras ao vento. Deus me ouve, por isso eu oro. Eu conheço o Deus revelado na palavra, nas Escrituras, que ouve as minhas orações. Eu sei, porque há evidências, que mesmo se eventualmente Deus não atender o meu pedido, ainda assim, essa decisão soberana de Deus, de não atender o meu pedido, é o melhor para mim. Talvez eu não vou entender isso no momento, no instante, mas há evidências, na própria palavra de Deus, de que se Ele não atender o meu pedido, ainda assim é o melhor para mim. Então, conhecer Deus nos coloca diante desta fé confiante, pautada em evidências. Ora, isso implica dizer o seguinte: quando eu abro a palavra e vou lá, por exemplo, para o Salmo 34 e me deparo com a afirmação: vede e provai como o Senhor é bom. Por que eu posso nesse instante dizer a vocês: olha, eu tenho fé que se vocês provarem a Deus, experimentá-lo, você verá o quão bom Ele é. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo com fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque há evidências centradas na palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, só para a gente fechar aqui, que eu tenho um pouco de medo até. Quando eu encontro algumas pessoas, eu tive uma revelação. A primeira coisa, eu tive uma revelação. Qual é o comportamento, isso é a partir da tradição cristã, qual é o comportamento quando eu tive uma revelação essa noite? A gente vai em busca mentalmente do quê? De evidências. Se de fato essa história eu tive uma revelação, essa coisa toda, a gente vai em busca de evidências. Aonde a gente busca essas evidências? Na própria palavra, que é a maneira pela qual Deus se faz conhecer a todos nós. Por isso que é importante, diante da pergunta, como conhecer a Deus? É importante nós nos lançarmos à leitura das Escrituras. Por quê? Nós temos ali a revelação especial que se concretiza em Cristo Jesus.